Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conversa Atrevida. Na edição de hoje nós vamos conversar sobre equilíbrio emocional partindo de um aspecto. E esse aspecto é a dependência emocional. O nosso convidado vai falar sobre esses aspectos e outros. Para a gente se situar no tema, equilíbrio emocional é uma competência comportamental que permite reconhecer a influência das emoções e, em resposta, exercer o autocontrole sobre elas, a fim de obter reações mais centradas, racionais e harmônicas, mesmo diante de situações extremas como as crises. Aí entra o aspecto da dependência emocional, que se caracteriza pelo apego excessivo a outra pessoa. Esta pode ser um cônjuge, um parente ou um amigo. Todavia, é mais comum ver esse tipo de relacionamento, quando existe a dinâmica amorosa. E agora nós vamos chamar o nosso convidado, que acabou de chegar. O nosso convidado, o Vitor Hugo Lima, é terapeuta transpessoal focado em codependência emocional. Para pessoas a construírem relações mais seguras e sadias através de sessões de terapia. Atua também como terapeuta corporal através da massagem ayurvédica Kosha Body, que é uma excelente ferramenta para o autoconhecimento e para o reequilíbrio das emoções. Olá, caríssimo. Boa noite. Olá, Aldonis, boa noite. Como é que Você está me estamos? ouvindo bem? Sim? Estou um pouco baleado por conta da vacina que tomei hoje, mas estou segurando as ondas. Pois é, mas é um bom sinal, né? Quando isso acontece é que o organismo está reagindo bem, está criando os anticorpos necessários. Eu quero acreditar nessa versão. Mas vamos lá. Como é que foi esse teu processo de você se tornar um terapeuta emocional? E desde já agradeço a sua participação. Eu que agradeço o convite. Não sei se você está conseguindo me ouvir bem, mas deu uma cortada. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Eu estou lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo bem. Eu agradeci a você por sua participação. E como é que foi esse processo de você se tornar um terapeuta emocional? Olha, Aldonis, eu acho que assim como todo terapeuta, todo psicólogo, a gente começa olhando muito para as próprias questões, né? Tem um chamado para olhar para as nossas questões e eu também me reconheço como um codependente, né, nas minhas relações diárias e nos meus processos de terapia eu fui começando a perceber o impacto disso na minha vida, né, na saúde, na relação com o dinheiro, na relação com a comida, não só na relação amorosa, né, a gente associa muito a codependência, a dependência emocional ao relacionamento amoroso, mas é um tema que tem impacto em várias áreas da vida, né? Em várias searas, na relação com compra, com jogo, com sexo, é bem amplo. Então isso foi chamando minha atenção e eu acabei me dedicando a essa linha e enveredando por ela. Ah, tranquilo. E o que é que caracteriza que uma pessoa ela é dependente emocionalmente? Então, a codependência ela é um conjunto de comportamentos que a gente aprende na infância, né? Então, a gente aprende com o pai e com a mãe, ou com os criadores, né, que nos criaram lá desde cedo, o que é amar e ser amado. Então, é caracterizada por reatividade extrema, muito ciúme, muito controle, muita posse, né? Uma insegurança muito grande. Então, as pessoas elas podem ter uma crença central de que se elas se mantiverem muito próximas do parceiro ou da parceira, essa relação, esse laço, esse vínculo estará seguro. E um outro espectro que é pouco falado é das pessoas que têm a crença de que se elas ficarem distantes, ou seja, estão na relação, mas estão numa distância segura, isso também é uma das fases da dependência emocional,
essa relação também estará segura. Então é muito comum quando as pessoas dizem assim, fulano está sofrendo por conta de um término, né? Tá muito, não está conseguindo lidar com o término, ele está totalmente dependente emocional. Mas aquela pessoa que passa por um término e depois decide que não quer mais namorar com ninguém, não quer mais se envolver, ela também está expressando uma das facetas da dependência emocional, só que ela está num polo oposto, que é o da contradependência. É um mecanismo de defesa contra essa vulnerabilidade, né? De se sentir vulnerável, de se sentir dependente. Mas em que momento você consegue identificar que isso parte de uma patologia mais séria? Porque muitas vezes Então, isso também pode ser sinônimo de um problema muito mais sério. tá cortando bastante, Aldonis. Não sei se é a minha internet. Deixa eu Eu estou lhe até ouvindo tirar bem. dela. A gente está ajustando agora com o Hugo. O Victor Hugo Lima. Boa noite a todos e todas. Nós estamos agora tentando uma reconexão com o Victor Hugo, que teve um probleminha. E aí a gente tava conversando sobre essa questão da dependência. Ele estava dizendo algumas características do que é uma dependência emocional. E então eu fiz uma pergunta para ele. Estou de volta. A vacina me derrubou, mas sigo firme aqui. Vamos lá. Uhum. Eu estava só explicando às pessoas que eu te fiz uma pergunta no sentido de que em que momento esses sintomas que também são parecidos com a patologia mais séria, por Uhum, exemplo, tem pessoas que são absolutamente obsessivas nesse aspecto. Então, uhum. até que ponto é uma dependência emocional ou é uma obsessão muito mais séria que pode levar até a crimes, como a gente assiste todos os dias? Sempre tem Uhum. alguém que se diz muito amado, um amor intenso que precisa desse amor, mostra essa relação de dependência emocional. No entanto, existe aí um problema muito mais sério. Como é que você Uhum. consegue identificar uma coisa da outra? Olha, é uma linha muito tênue, mas as duas coisas estão muito próximas uma da outra. Então, a gente costuma dizer que todo relacionamento que termina em tragédia, né, um feminicídio, enfim, uma mulher que mata o parceiro, era uma relação abusiva, e toda relação abusiva ela é uma relação codependente. Codependente quer dizer que você é parceiro na dependência. Então, tem o dependente emocional, que tem uma fragilidade psíquica muito grande, e tem o codependente, que é aquela pessoa que se dispõe a cuidar. E aí ocorre um enlace. Então, dessa simbiose é que começam a ocorrer comportamentos adoecidos, né? Então, geralmente são pessoas que viveram num ambiente de alto estresse na infância, e isso faz com que elas reproduzam essa realidade de estresse, não só na relação amorosa, pode ser com o trabalho também, pode ser com outras questões, na vida adulta, entende? Então é uma questão muito delicada, e isso é inclusive uma das coisas que me faz trabalhar, né, nessa frente, porque a Sim. gente tem uma verdadeira epidemia desse tipo de relação, só que ainda é muito pouco falado, ainda é meio que tabu falar sobre isso, em alguns aspectos. E esse tabu acontece por quê? Então, tudo que envolve, né, um trabalho ligado ao psíquico, ao mental, ainda é muito tabu. As pessoas acreditam que para fazer terapia você tem que ter algum tipo de transtorno, você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa doente. Então, reconhecer que você está numa relação que não está saudável, que não está te fazendo bem, que está te mobilizando uma série de afetos difíceis, medo, raiva, angústia, tristeza, é muito desafiador para algumas pessoas, né? Muitas pessoas chegam para mim, Vitor, eu nunca fiz terapia, eu tinha inclusive preconceito, achava que era coisa para gente maluca, quando na verdade a terapia é uma ferramenta para ajudar a gente a se entender, a se conhecer e a lidar com os desafios mais variados possíveis, né? Desde quem está, sei lá, na linha de frente contra o Covid, profissional de saúde,
tá tendo uma carga de estresse absurda, desde a pessoa que, sei lá, tá trocando de trabalho, tá se mudando e tá passando um estresse muito grande por conta disso também, tá mais triste, enfim. Mas em que momento você acha que a pessoa consegue detectar que ela precisa? A gente sabe que a maioria dos tratamentos só funcionam quando a própria pessoa reconhece que não está legal. Então precisa se encaminhar para o tratamento adequado, Uhum, buscar a solução para aquele problema. Mas uhum. até ela chegar a essa consciência demora muito. Como é que uma pessoa pode começar a perceber que está dependendo emocionalmente de algo ou de alguém? Uhum. Que Esse reconhecimento características ela pode detectar em si? é uma preocupação excessiva com a relação. Então, um exemplo, deixar de sair com os amigos ou com as amigas por medo do que o parceiro vai achar, por medo de isso gerar uma briga e ocorrer um término. É, passar a desativar a própria rotina e deixar de fazer coisas que eram habituais e que a pessoa sentia prazer, tinha um propósito de fazer para preservar a relação. Todo e qualquer movimento de deixar de fazer coisas para preservar essa relação é um mecanismo, né, de manter essa relação viva, simbiótica, ativa, só que é um grande sintoma de que essa pessoa está com medo de ser abandonada por essa relação, entendeu? Sim, sim. Então, que soluções possíveis a pessoa geralmente adota antes de dizer assim: não, eu agora preciso entrar num processo terapêutico com um profissional? Mas que Então, soluções você já viu muita gente encontrar antes de se chegar até um terapeuta? uhum. Olha, dentro da perspectiva da dependência emocional, Aldonis, as pessoas criam uma série de mecanismos para tentar, na verdade, preservar a relação. Então, ocorre um mecanismo de anulação. A pessoa, como eu te disse, abre mão de um monte de coisa para preservar essa relação, é, deixa de fazer coisas que gostaria de fazer, deixa de se queixar de algumas coisas que se queixaria. A gente precisa entender que o codependente ele vem de uma realidade de muito estresse na infância, então a tendência é que se torne um adulto em estado crônico de estresse. Só que é um adulto desconectado das próprias emoções. É como se essas emoções elas fossem acumuladas em paralelo e o foco dessa pessoa está totalmente no outro, está totalmente no dependente, no polo dependente da relação. Então, para os codependentes é muito difícil reconhecer que precisa pedir ajuda. É uma pessoa que passou a vida inteira desconectada de si, totalmente se negligenciando, porque foi negligenciada na infância. Então, esse reconhecimento, ele é fundamental, como você disse, mas ele é muito difícil para o codependente ter esse estalo. Por isso que é tão importante falar sobre isso, a gente está tendo essa live, porque tem muitas pessoas que estão passando por uma realidade de muito sofrimento nas suas relações, por vários motivos, mas acham que é normal. Acham que a medida do amor é a medida do quanto eu estou disposto a aguentar por ele, a suportar por ele. Isso é uma das medidas da codependência, né? O sacrifício é um dos grandes mecanismos que permitem que a codependência continue viva e ativa na relação das pessoas, né? Então, é algo que as pessoas chegam para a terapia, isso é muito curioso, as pessoas chegam para a terapia geralmente não querem tratar a própria codependência. As pessoas procuram a terapia porque querem salvar a relação. Mesmo que não seja uma terapia de casal, porque é uma outra dinâmica. Mas geralmente as Uhum. pessoas vêm, Vitor, eu preciso salvar a minha relação. Me ajude. Só que o foco do tratamento é a pessoa. Então eu Uhum. digo, ó, não necessariamente a gente vai, eu jamais vou ser a pessoa que vou dizer, acabe essa relação, continue nessa relação. Mas vamos olhar para você. O que é que você está buscando nessa relação? Quais são as tuas necessidades emocionais nessa relação? Ela está suprindo, não está suprindo, está atendendo, não está atendendo? Só que para esse codependente olhar para as próprias necessidades é muito doloroso, porque ele está acostumado a olhar para as necessidades de todo mundo que está ao redor, menos para a própria necessidade. Ele foi treinado, moldado pela vida para isso. Então, aquela pessoa que é muito focada em agradar, agrada todo mundo, antecipa as necessidades de todo mundo. Ah, eu vou pedir tal prato porque eu sei que fulaninho adora.
Isso é um comportamento que a gente diz, fulano é muito gentil, fulano é muito atencioso. Mas quando a gente percebe que se repete de forma sistemática, de forma mais latente, é um ponto de atenção. Porque essa pessoa, muitas vezes, ela nem está muito conectada com o que ela está a fim de fazer. Mas o vício em agradar, em cuidar, em estar junto do outro é tão grande que ela faz isso de forma compulsiva. E quais seriam as terapias disponíveis para que se tratasse de forma bacana a dependência emocional? Porque Uhum, muitas vezes eu vejo também pessoas que eram totalmente dependentes, começam a fazer terapia e se tornam o oposto, o arrogante, é, e isso às vezes com a aprovação do terapeuta. Então eu que fico observando de longe, fico pensando assim, ela saiu de um polo, foi para outro, não encontrou uhum, equilíbrio. Continua a pessoa ainda exatamente. se buscando e em muitos momentos com uma certa perturbação. Então, como é que se vê esse limite também nas terapias? Quais são as terapias bacanas de se tratar as pessoas para que se minimize o máximo possível? Eu digo Uhum. minimizar o máximo possível porque o ser humano a gente nunca pode dizer que é. É muito Ele complexo, é é. mais ou ele é menos. Uhum, Ou ele simplesmente é. uhum, E essa dinâmica da própria vivência do ser humano é que faz com que existam N possibilidades. Então, meu questionamento vai por aí. Essa uhum, questão da terapia, qual a terapia bacana e como é que o terapeuta começa a identificar esses processos de que uhum, ele está fazendo um bom trabalho ou aquela pessoa está começando a entender errado, ela está indo para outro polo. uhum. Como é que acontece isso? Então, eu entendo que todo o processo de psicoterapia, né, seja com um terapeuta, seja com um psicólogo, ele é muito salutar, ele é muito positivo para o codependente e para o dependente também, porque ele vai ajudar as pessoas a se reconectarem com sua história, com seu passado, né? A gente fala sobre esse processo de se tornar um indivíduo, de perceber as próprias bordas, o próprio contorno, ter uma personalidade própria, ter uma autoestima. E isso é algo que é fundamental e essas pessoas não têm. Então, a gente, dentro da perspectiva da codependência, a gente chama os codependentes de pessoas líquidas, né? É como se fossem pessoas que não têm forma. Se você colocar num copo, ela assume a forma do copo. Se você colocar numa garrafa, ela assume a forma da garrafa. Esses recipientes que eu estou dando de exemplo são a relação. Então, dentro do processo de terapia, é até natural que, num primeiro momento, essa pessoa saia desse polo de dependência compulsiva, a minha vida é o meu parceiro, o meu foco é ele, vá um pouco para esse polo da independência compulsiva, vou focar em mim, vou olhar para mim agora, não quero mais olhar para o outro. Mas é importante o terapeuta ou o psicólogo estar atento a isso, de modular, né, essa medida de nem tão ao céu, nem tão ao mar, para essa pessoa ter uma interdependência, né? Tem uma dependência que é saudável, porque nós somos seres que dependemos dos outros, né? Então, sei lá, a Sim, gente de alguma forma dependeu do cara que construiu esse celular, sei lá na Ásia e veio para cá numa linha logística gigantesca. Então, a gente está sempre dependendo dos outros, né? Mas é muito importante ficar atento a esse movimento, né, de ir para uma independência compulsiva, virar essa pessoa reativa, que não quer depender mais de ninguém, que não quer mais se relacionar, que se fechou para relações amorosas, que é um mecanismo muito comum. Eu vejo muitas pessoas dizerem isso, assim, vão para o polo da independência compulsiva, me curei da dependência. Estou curado, não tenho mais. Na verdade, ela está num processo, sabe quando você tem compulsão por bolo de chocolate, e aí você consegue passar um período muito firme, assim, sem comer bolo de chocolate, só que aí tem um dia que você vai ceder e vai enfiar o pé na jaca no bolo de chocolate, é meio que um mecanismo parecido, você está ali reprimindo, 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 só que isso vai fortalecer a compulsão. Num momento de fragilidade, você vai cair matando naquilo de novo, entende? Então, como o padrão dos codependentes é se envolver em relações problemáticas, essa pessoa ela vai ficar nesse polo de não quero ninguém, não quero ninguém, não quero ninguém. Vão aparecer, sei lá, 10 pretendentes. O mais complicado, o mais problemático vai ser aquele que, por algum aspecto, vai
mexer com ela e ela vai mergulhar com tudo. Hum. Eu falei nesse sentido porque tem pessoas que não têm essa consciência. Então eu conheço várias pessoas que fazem terapia há bastante tempo e Uhum. ela se tornou uma pessoa meio arrogante, do tipo assim, a fila anda. Então não existe mais uma vontade de dar certo. Uhum. Entende? Ah, não Uhum. faz o meu gosto, tá começando a me perturbar, então já não quero. Para minha idade isso não é bom para mim. Só que isso Uhum. também é um fator, eu creio que de tratamento, de preocupação. Porque qual é a Sim. relação que você não tem preocupação? Relação de É. trabalho, relação da família, não tem como você fugir disso. E eu vejo em muitos casos essa fuga da dor. Só que a dor faz parte do crescimento. Não é que você vá correr atrás da dor, mas ela vai surgir em qualquer momento na sua vida. E eu não vejo em determinadas pessoas essa preparação para lidar com esse sentimento dolorido. O que eu vejo é esse afastamento, assim, bom, tá doendo, então vai para lá. Vai ocupar meu tempo, vai para lá. E deixa de ter oportunidades que lá na frente, depois de uns anos, venha observar e dizer assim, poxa, eu poderia ter me dado a oportunidade de ter feito tal coisa, de ter feito tal coisa, de estar com aquela pessoa, de ter persistido mais naquele emprego, porque era um ambiente que me diziam que era um tóxico, e no entanto, entende Uhum. esse processo que eu digo para você? Então, esse limite tênue, como é que a pessoa consegue perceber isso? Uhum. Já dentro de uma terapia. Olha, esse limite, Aldonis, ele é um limite que é muito pessoal, né? A gente tem que olhar a trajetória dessa pessoa, o histórico dela, né, de vivências na família, porque, como você disse, por exemplo, esse mecanismo de fugir da dor, de fugir quando fica difícil, de fugir quando fica muito demandante, muito desgastante, pode ser um repertório que ela aprendeu em casa. Então, sei lá, eu via na relação do meu pai com a minha mãe que quando as coisas ficavam muito difíceis, o meu pai, que era a minha figura de maior referência, ele picava a mula, ele sumia, ele ia embora, né? E eu incorporei isso dentro do meu repertório e eu faço isso também. Mas o que a gente precisa avaliar também são os padrões que a pessoa desenvolve, né? Se esse padrão de fuga é um padrão também, é, enfim, em outras áreas da vida dela, mas esse limite, essa linha tênue, a gente vai olhar o contexto de sofrimento que está envolvido. Porque pode ser um contexto de sofrimento, como você disse, natural da relação, né? E aí a gente vai endereçar isso e dizer, ó, isso aqui está posto, né? Todo encontro de dois universos vai ter seus desencontros também, vão ter questões que você não vai gostar, vão ter questões que vão ser difíceis. Isso aqui é natural da relação, mas está dentro de uma perspectiva saudável, vamos dizer assim, está dentro de uma caixinha saudável. Mas quando a gente vê que tem violência física, verbal, humilhação, né, todo tipo de abuso, silenciamento, punições, né, vigilância, aí a gente tem uma série de red flags, né, de bandeirinhas vermelhas que a gente vai contabilizando para saber esse limite e dosar ele junto com a pessoa, entende? Porque, sim, a gente pode entrar dentro de uma perspectiva onde a pessoa aceita e tolera tudo e vai se afundar num buraco muito fundo, ou a gente também não pode ir para uma outra perspectiva de apertar o botão de ejetar na primeira dificuldade, né? Então, realmente tem que ter esse meio termo. Ele não é fácil de ser encontrado, não tem uma fórmula, não tem mas a gente, dentro do processo de terapia, vai entendendo isso junto com o paciente. É uma construção muito rica. Ah, certo. Então, diante de tudo isso, qual seria a importância de se ter esse equilíbrio emocional para combater essa dependência? Uhum. Porque para você se descobrir dependente, você precisa que outra pessoa lhe diga que você é dependente. A pessoa ela vai desenvolvendo a consciência através da fala do outro, ou não. Na Mas pessoa pode se como ela busca esse equilíbrio emocional? Olha, a pessoa ela pode se perceber dependente, isso vai ficando cada vez mais nítido, né, nas relações, porque
as relações vão ficando cada vez mais sensíveis, reações extremas, brigas, muita conturbação. Então a pessoa Uhum. realmente é chamada, é convocada, né, para olhar para isso. Então as pessoas meio que se dão conta de que tem alguma coisa de muito errada, mas permanecem em negação durante muito tempo, né? Você perguntou sobre como é que a gente trabalha esse equilíbrio, né? Isso. Então, primeiro ponto é entender, né, quais são os próprios limites. Isso a terapia pode ajudar bastante, mas assim, para quem não faz terapia, entender quais são os seus próprios limites. E ter isso muito claro, né? Porque são pessoas que, como não tem borda, não tem muita fronteira, são pessoas líquidas, aceitam qualquer coisa. E aí, ao aceitar qualquer coisa, passam por muita violência. Violências das mais variadas possíveis. Então, entender quais são os próprios limites, né? Observar se tá conseguindo colocar esses limites no dia a dia e, eu coloco meus limites, mas eu consigo sustentar esses limites? Isso é uma medida muito efetiva, muito eficaz de contribuição para o equilíbrio emocional. Porque, sei lá, você quer, porque quer que eu vá com você para uma festa e eu estou muito cansado. Eu disse, Aldonis, eu tomei a vacina hoje, eu estou aqui baqueado, eu não vou conseguir, mas você é aquele amigo tóxico que não respeita o limite, que quer forçar. Você sabe já que eu tenho um padrão de querer agradar, de querer ser o bonzinho, de querer cuidar de você e estar junto de você. Então, você vai tentar me demover da minha decisão de não ir, você vai tentar me forçar. Eu preciso estar muito atento ao meu limite, não banco ir. Se eu estiver muito atento ao meu limite de eu não banco ir, eu não conseguir com Aldonis por mais que eu queira, isso já vai me ajudar a me manter equilibrado. Porque eu vou dizer, Aldonis, eu não vou. Não dá, queria muito ir contigo, mas eu não vou. Porque o que é que acontece? As pessoas vão na fome, né, de agradar o outro, passam por todo o circuito de sofrimento, de ir para um lugar que não queriam ir, nesse exemplo que a gente está dando, e aí lidam com ansiedade, lidam com raiva, tudo misturado num coquetel molotov, e aí se desequilibram, podem até estourar com esse amigo, com essa amiga, e gerar uma confusão muito maior, que seria evitada se a pessoa simplesmente bancasse sua verdade e dissesse assim, não dou conta de ir hoje, vamos marcar um outro dia. Me desculpa, sei que você queria muito que eu fosse, mas a gente vê outro dia, entende? Em que momento a pessoa sente que está começando a superar essa dependência emocional? A Olha, gente a sabe pessoa... que todo mundo vive no processo de pressa muito grande. Uhum, E os processos psíquicos, eles podem demorar anos, como ele pode demorar meses. sim. Mas na sociedade que a gente vive, tudo tem que ser muito rápido, muito urgente. Então, diante disso, como é que a pessoa sente que está começando a não depender emocionalmente do outro? Uhum. Olha, alguns fatores que são bem importantes de serem olhados nesse sentido são quando a pessoa aprende a cuidar de si mesma de forma prática no dia a dia. Então, a gente sempre estimula o paciente a observar e descobrir quais são as práticas de autocuidado que esse paciente pode ter no dia a dia. E essa prática de autocuidado, sei lá, pode ser uma coisa bem clichê, tipo fazer skincare, como parar para fazer uma respiração mais consciente, deitar no chão, se alongar, porque são pessoas tão focadas no outro que muitas vezes desconhecem o que gostam, o que faz bem, o que as acalma, o que as... Então, esses rituais, essas práticas de autocuidado no dia a dia, quando desenvolvidas, quando consolidadas na rotina, é um excelente sintoma de que essa pessoa está se fortalecendo, está tendo um processo de individuação mais sólido. Quando essa pessoa também consegue ter práticas no dia a dia para lidar com o estresse crônico, que também é uma característica muito forte de quem é dependente emocional, porque fica à mercê da variação, né, do humor do outro, da expectativa do outro, do que o outro está pedindo, e aprende a lidar com as emoções difíceis, né, e que esse processo gera. Essa questão de descoberta dos próprios limites, né, aprender a colocar e sustentar também é algo muito importante. Por quê? Porque pensa que é sempre um processo de criar fronteira, criar realmente uma borda e essa pessoa sustentar essa borda e ter o próprio território dela.
porque até então fica tudo misturado, entende? Então a pessoa ela aprende a redirecionar o foco para si de uma maneira saudável, sai do polo, né, da passividade e da reclamação e cuida de si, olha para si. Você percebe que a narrativa da pessoa deixa de ser o outro, 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 e aí a pessoa começa a falar de si diante desse outro. Então tem um lugar de muita responsabilidade. Então a gente percebe através desses parâmetros aí que a pessoa realmente está conseguindo fazer essa construção. Como você disse, é uma construção, gente, é uma jornada. As pessoas hoje, né, vivem muito, e é natural, a gente tem muito esse movimento dentro do Instagram, isso vira moda, né, de Uhum. dica, 3 caminhos simples para da dependência emocional. Então, desculpa, entrou uma ligação aqui. Desculpa, tu me escutou até que parte entrou uma ligação no meu celular. A sua voz chega bem para mim, o áudio chega bem. Chegou bem? Pronto. É a Então imagem é isso, que dá uma travadinha, mas o áudio chega. entendi. Então é isso, as pessoas buscam soluções muito rápidas, né, muito instantâneas, assim. Só que é algo que é muito profundo, é muito antigo. A gente, de certa forma, vai lidar com essa dependência emocional a vida inteira. A questão é que a gente pode aprender a lidar com ela, criar um outro repertório para lidar com ela, entende? Mas esses desafios, eles sempre vão estar presentes, porque é algo que, na nossa formação, a gente foi moldado assim. A gente tá tendo um probleminha de conexão. Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Sim, é porque você parou de falar, aí ficou um vácuo. Eu achei que você tinha caído, porque a sua imagem, para mim, ela tá girando. E que Aqui é estranho. aquela conexão. Que estranho, eu tô me vendo aqui na câmera. Mas, já que o áudio tá seguindo, por mim a gente pode ir É, tocando. porque quando entra uma ligação, entendes? Aí Uhum. essa ligação ela dá esse processo. Não sei Você se quer é que eu por saia causa e do. entre de novo? Quer tentar? Vamos tentar? Vamos tentar. Só um segundo. Vamos lá. Tá. A gente tá conversando com o Vitor, Vitor Lima. Ele tá falando sobre a questão da dependência emocional. E a nossa pergunta foi com relação a essa autoconsciência de em que momento a pessoa sente que se manteve emocionalmente. Estou de Pronto, voltou volta. agora. É. Então, é, como a pessoa sabe que é o momento de trocar de terapeuta? Porque pode Hum, acontecer também dessa dependência. Eu já percebi em muitos amigos que às vezes eles estão no tratamento evoluindo, evoluindo, chega um determinado momento que estaciona. Ele não vai nem para frente nem para trás. E quando eles mudam de terapeuta, você percebe uma melhora nessa pessoa. É como se ela reiniciasse, assim, desse um reinicializou o sistema dela e uhum, começou a voltar com tudo. Se descartou de muitas coisinhas. uhum. Quando uma pessoa percebe que é hora de trocar de terapeuta, ou é o Essa é uma próprio excelente. terapeuta quem percebe isso, ou isso vai depender de cada caso. Tanto Vai um depender de quanto o cada outro caso. vai observar. Ah, certo. Vai depender de cada caso. Pode ser que o terapeuta perceba que dentro das ferramentas, né, de que ele dispõe, ele não consegue levar aquela pessoa adiante, né, do lugar onde ela se encontra, porque também depende muito desse encontro, né? A terapia ela é um encontro. E o terapeuta ele abre portas, aponta os caminhos possíveis, só que a velocidade, né, o nível de entrega, o nível de profundidade que esse encontro vai ter, depende do paciente. Então, muitas vezes o paciente ele não consegue sustentar. Tem paciente que não consegue nem sustentar uma fala. Então, vem para a terapia, sim, não, não sei, né? Não consegue sair da superfície. Então, pode ser o caso do terapeuta perceber que, ó, não consigo te ajudar além de até onde a gente foi, né? Encaminhar para uma outra pessoa. Mas também pode ser o caso do paciente perceber que
sei, já estou há um tempo, já estou há alguns meses, né? Estou realmente aberto, estou me colocando, estou falando sobre o tema, mas não estou recebendo devolutivas, encaminhamentos, direcionamentos que realmente estão me ajudando. Então, muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu estava com uma pessoa e eu não estava sentindo melhora, né? Eu não saía das sessões mais consciente do meu problema, o que é que estava acontecendo, como é que essa pessoa estava me ajudando, né? Então, depende muito do caso, caso a caso, mas se você está na terapia já há um tempo e está preso às mesmas questões, leve esse tema para o teu terapeuta, para o teu psicólogo, e diz assim, ó, né, estou sentindo que eu não estou evoluindo, na sua opinião, o que é que você acha que pode ser? Porque aí ele vai ter a chance, né, de te dar uma devolutiva e dizer o que é que pode estar acontecendo, se é alguma questão de alguma resistência, até inconsciente sua mesmo, de você não estar se Sim. colocando. O que acontece é que muitas pessoas pulam fora da terapia e não dão nem a chance do terapeuta, do psicólogo falar, né? Tem que ser um lugar de muita abertura, de muito diálogo, e é difícil para algumas pessoas isso, né? A gente não tem uma educação muito franca nesse sentido, né? A gente é muito educado a mascarar algumas coisas, a não falar. Quando fica desconfortável, vai embora e não volta naquele tema. Então, é preciso ter muita confiança, ter um vínculo de muita confiança entre terapeuta e paciente, para poder ter essa conversa o mais franca, o mais aberta possível. Ou não estou gostando dessa parte da terapia. Isso aqui, para mim, não faz sentido. E aí, o terapeuta vai poder dizer, isso é fundamental por conta disso, né? Então, são modulações que esse encontro, essa troca, vai proporcionando. Ah, certo. Interessante. Eu falei dessa questão porque tem gente que eu conheço que faz terapia há 10 anos. E o terapeuta já está praticamente um coleguinha dela. Então, às vezes, eu fico pensando se já não é hora de trocar. Uhum, Porque nesses processos, você sabe, é preciso ter esse distanciamento para que você possa analisar todo o quadro. Quando você se uhum, aproxima demais, eu não sei se isso é salutar para o tratamento. Pode ser uhum. salutar para a pessoa enquanto ser humano. Você está tendo um amigo, Sim, é outro processo. Mas para o sim. tratamento, precisa ter um outro olhar. Enfim, é uma observação que eu vejo em muitas pessoas. Mas como é que a gente pode se manter saudável emocionalmente, tentando fugir ao máximo dessa dependência emocional? Olha, um grande entendimento sobre isso que eu tenho é o seguinte, é estar muito atento às próprias emoções, né? Se permitir senti-las e observar como é que a gente vem digerindo essas emoções. Se a gente não está conseguindo digerir alguma emoção, isso é um sinal de alerta, tá? E não tem uma dica, vamos dizer assim, se você fizer isso, você vai conseguir digerir tal emoção. Mas se a gente consegue, por exemplo, sentir raiva de algo que gerou essa raiva, a gente consegue expressar essa raiva de uma forma saudável, né? E o que seria uma forma saudável de expressar a raiva? Da forma menos violenta comigo e com o outro, mas não deixar de colocar essa raiva para fora. Isso é fundamental para a gente ter saúde mental, saúde emocional. Porque o que acontece, via de regra, é que a gente reprime a raiva, mantém aquele sorriso amarelo, porque eu tenho que ser uma pessoa legal, eu tenho que ser uma pessoa boazinha, eu tenho que ser uma pessoa agradável. E essa raiva acumulada vai adoecer a gente. Então, a grande saída realmente para se manter saudável emocionalmente é dar passagem para essas emoções de uma maneira menos violenta consigo e com o outro. Seja escrevendo, seja pegando um pedaço de pau e quebrando uma árvore, dando vazão, dando passagem. O que as emoções querem é que a gente dê passagem para elas. A gente vive um momento, não sei se é um momento ou se isso é já muito antigo, mas eu vejo isso muito de uma forma muito latente, né? Especialmente ultimamente com pandemia, com tudo que a gente está vivendo, que é o seguinte: as pessoas sentem muito medo de entrar em contato com algumas emoções. Então, sei, a tristeza. As pessoas sentem muito medo quando estão tristes, assim. Ficam meio que fugindo da tristeza. Então, vou pra balada, vou beber, sabe, fugir desse sentimento, porque tem medo de se conectar com essa emoção e não conseguir sair mais dela. Só que se você vai exercitando essa conexão com essa emoção, vai deixando ela dando passagem, tem uma hora que é igual tempestade. E o céu abre e você toca a vida, entende?
Mas onde é que fica o controle desse processo? Que se a todo momento você começar a dar vazão ao que você sente, você vai chegar a um determinado momento que você não vai respeitar o outro. Entende? Porque nem sempre eu posso expressar o que eu sinto naquele momento, daquela Sim, forma como ela está chegando até mim. Ela pode ser a sim. violência menor possível para mim e para o Uhum, outro, mas naquele momento eu não posso. Então, uhum. onde é que fica o controle nesse processo daí? Esse controle é fundamental dentro dessa leitura do contexto em que você está inserido. Se você tem margem para colocar aquilo que você está sentindo naquele momento, se você não tem margem, retire-se, né? Vá no banheiro. Estou no trabalho, estou numa reunião. Meu chefe falou uma coisa que super me atingiu. Quero responder, não posso. Gente, precisa ir no banheiro. Vai no banheiro, lava o rosto, respira, né? Quando chegar em casa, escreve, dá vazão a essa raiva. Mas o que é que acontece? Você vivencia esse processo, chega em casa, toca a vida como se nada tivesse acontecido. Só que aquela emoção ela não foi processada, ela não teve a passagem dela, né? Então, dentro a minha base, né, eu gosto de ler muito sobre as perspectivas orientais, né? A minha base é o Ayurveda, como eu te falei, da massagem. Por isso que é Massoterapia Ayurvédica Recife. Dentro do Ayurveda, as pessoas falam sobre o sânscrito traz o termo controle, né? As pessoas falam que, por exemplo, meditar é controlar propriamente. Então você vai meditar e a mente vai virar uma tela em branco, você vai, sei lá, ver um lago muito calmo. Só que teve um equívoco na hora de traduzir o termo em sânscrito, porque esse termo, ele tanto serve para controlar, para a palavra controlar, quanto para a palavra acolher. Então, Sim. as emoções precisam que a gente acolha elas, né? De uma maneira também viável, né? Para a gente ter uma vida funcional. Não dá para você tentar acolher uma reação de raiva extrema, numa relação de trabalho com o seu chefe, por exemplo. Né? Não é real. Mas é preciso olhar para essa raiva em algum momento depois disso, entende? Então, esse controle, ele é fundamental, né? De você olhar o contexto. E a gente modula isso razoavelmente bem no dia a dia, né? A gente tem muito mais facilidade em mascarar as emoções, a gente é muito mais treinado nesse sentido do que no sentido de dar vazão, de demonstrar. Então, eu entendo dessa forma. Ah, que bacana. Eu queria ter essa máscara. Quando as minhas emoções elas saltam de alguma forma pelo Tem olhar. gente, Posso não tem falar, gente mas que é muito expressivo, né? esse treinamento aí às vezes não acontece muito comigo não. Mas enfim, o que a pandemia ela está trazendo de aprendizado para você enquanto terapeuta? Porque eu acredito que muita gente deve ter fugido de si e quando teve um momento de ficar em casa, a obrigação de ficar em casa de maneira forçada, aí começou a descobrir determinadas coisas que escondia. Ou não só descobrir, né? Às vezes eu digo que descobrir não é bem a palavra correta, mas Uhum. sim tomar consciência de que aquele sentimento, aquela emoção estava ali e começou a aparecer de forma muito mais intensa. Como é que você vê esse aprendizado? Como é seu trabalho de terapia antes da pandemia e agora diante de todo essa gama de emoções que aparecem? Olha, o grande aprendizado que essa pandemia me trouxe, Aldonis, é de que nós não estávamos e ainda não estamos habituados a lidar com o sentir. A gente gosta muito de ir para o racional, de ficar nesse lugar seguro da mente racional, de olhar e lógico e cartesiano. Então, antes da pandemia, a gente tinha muitos espaços para diluir tudo que a gente sentia. Então, eu estava muito mal, vou encontrar com os meus amigos, eu vou me reunir com um grande grupo, eu vou fazer um passeio, que também é importante, né? A gente precisa desse respiro. A pandemia forçou a gente a sentar de castigo e entrar em contato com essas emoções, que, como você disse, estavam ali, a gente tinha que olhar para elas. Então, dentro do processo de terapia, o que eu tenho utilizado bastante, né, como recurso, que eu já utilizava antes, mas não tinha tanta demanda quanto está tendo agora, é o processo de respiração consciente. O processo de Hum, respiração consciente ajuda a gente a lidar vamos dizer assim, se esvaziar quando a gente fica muito sobrecarregado de alguma emoção.
Então, dentro do processo de terapia, a respiração tem sido uma ferramenta fundamental. Como é que se lida com a pessoa que vem cheia de preconceitos, cheia de medos com relação ao tratamento na terapia? Olha, eu entendo que é um processo realmente de conscientização, né? Então, a gente faz um processo de psicoeducação e deixa claro para essa pessoa de que ela não é um doente, né? Como as pessoas falam de forma pejorativa por aí, de que não tem vergonha, não é demérito nenhum buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Na verdade, é algo que vai reforçar, né? Ela vai ter um aliado nesse processo e explicar tudo o que está acontecendo, por que que é importante, né? De que forma que essas variáveis conversam umas com as outras, né? Eu faço também muito um trabalho de, em alguns aspectos, antecipar algumas possíveis situações. Então, ó, você está começando a olhar para você agora, isso não era algo que era habitual. Então é natural que você comece a entrar em contato com uma certa angústia, com um medo muito profundo, que você não sabe exatamente do que é, mas é porque você está começando a olhar para você e é algo que você nunca fez antes, então é desconhecido. Então, Uhum. esse processo, né, de preparando esse terreno vai fazendo com que essa pessoa vá conseguindo relaxar um pouco mais na cadeira dela e vá se abrindo e vá falando, porque geralmente quando chega, essa pessoa que chega para a terapia, ela chega muito sobrecarregada, muito pressurizada em muitas questões. Então, quando ela sente realmente que você está do lado dela, que você está ali para ajudar, a tendência é que ela vá falando, vá falando, vá falando. Só nesse processo de falando, ela já vai se sentindo muito melhor. Às vezes você não precisa dizer nada, você não tem nem que dar uma devolutiva no primeiro momento. É mais um processo de ouvir e acolher e ela perceber que você está ali interessado e focado nela. Então, esse para todo preconceito, né, na verdade, não só para esse, é realmente trabalhar esse entendimento de por que esse preconceito não tem fundamento. Os tratamentos para criança e para adolescente, adulto na verdade, são diferentes. Mas em que momento os pais eles começam a observar que o que está acontecendo ali já não é uma relação emocional sadia, é uma dependência emocional. Como é que os pais podem perceber isso na criança? Que no Uhum. adulto a gente tem várias situações que demonstram isso no trabalho, com os amigos, Uhum. com a pessoa na qual ela está se relacionando, com determinados objetos que ela tem é, um fascínio muito grande. Mas na criança, como é esse processo com a criança? Esse processo com a criança, Aldonis, ele é muito perceptível quando começam a acontecer reações extremas de forma recorrente, né? A gente sabe que a criança ela tende, né, a ter reações mais extremas, de choro, tem uma coisa da espontaneidade que é muito natural na Uhum. criança. Só que quando isso começa a se tornar algo recorrente, muitas vezes em locais diferentes, em casa, na escola, no clube, na praia com os amiguinhos, começa a se tornar algo muito recorrente, aí sim é o momento de procurar ajuda. A minha área realmente nem é de crianças e adolescentes, tá? É mais de adulto, mas esse é uma observação que se você fizer, você vai saber a hora de procurar um terapeuta para o seu filho, sei lá, para adolescente, para criança, porque essa reatividade é uma tônica muito presente dentro do processo de dependência emocional. Então, não quer sair de perto do pai, não quer sair de perto da mãe, né? Não quer dormir só de jeito nenhum, não quer ir para a escola, quer ficar grudado, chora, tem ciúme, grita. Pode observar a recorrência disso. Se for muito alta, fica alerta. Talvez seja hora de procurar uma terapia, sim. A gente também pode, na mesma linha desses questionamentos, ver a história do valorizar versus o idolatrar. Então, como é que a gente começa a perceber essas diferenças que podem ser sutis? Quando eu estou Entre valores. valorizando alguém e quando eu, na verdade, estou idolatrando alguém. E isso está me levando para uma dependência emocional. Uhum. Eu te respondo essa pergunta muito sábia com uma ferramenta que eu já falei aqui, que vai ficar batido, mas é porque ela é fundamental, que é o limite. O limite, ela é aquela linha no chão, Aldonis, que permite que eu continue lhe amando,
enquanto eu me amo. Então, Sim. o limite ele vai permitir que coexista esse amor. Então, eu lhe valorizo enquanto me amo. Tá ok. Quando a gente apaga esse limite, um desses dois amores vai ter que morrer. Eles não conseguem sobreviver ao mesmo tempo, não conseguem coexistir. Então, eu vou ter que deixar de amar Aldonis para me amar, ou eu vou ter que deixar de me amar para amar Aldonis. E aí eu tô realmente na idolatria. Por quê? Porque eu me abandonei no processo. Eu nem olho para mim. Então, Uhum. esse olhar para os limites, ele mata a charada entre valorizar e idolatrar. Ah, certo. Uma das coisas que as pessoas falam muito é de um amor sustentável. Você precisa lidar com o ciúme, com a dependência emocional, com o excesso de cobranças para construir esse relacionamento saudável. Então, que caminhos você diria para a pessoa construir esse amor sustentável? Eu digo esse amor sustentável não apenas na relação amorosa entre duas pessoas, mas na relação com a natureza, na relação com o seu trabalho, na relação com a sua vizinhança, entendes? De maneira geral, como é que eu posso desenvolver esse amor sustentável? Um caminho para isso é você estar conectado com a sua verdade, do que é importante para você, do que você valoriza, do que você busca, quais são as suas necessidades dentro dessas relações. E o segundo pé, né, dessa jornada é o diálogo, porque é onde você consegue colocar para o outro, né, o que é que você sente, o que é que você busca, como é que você lida com determinadas questões, e o outro tem a oportunidade de lhe ouvir, lhe colocar de volta e você conseguir fazer essa negociação, né, dos limites, do que é que você consegue tolerar, do que é que você não consegue tolerar, do que é que o outro aceita, do que é que o outro não aceita. E aí a gente vai conseguindo criar formas, né, mais sustentáveis, mais leves de se relacionar. E até reconhecendo os pontos onde a gente ainda tem dificuldade de criar um terreno comum, né? E como é que a gente vai lidar com essa dificuldade de criar esse terreno comum? Não, então quando o tema for para essa questão, qual é o mecanismo que a gente utiliza para que a coisa não escale? Então, verdade, você está muito conectado com a sua verdade, com o que você acredita, com o que você prioriza, com o que você preza, e você dialogar sobre isso, né? Encontrar o outro também conectado com a verdade dele e também aberto a dialogar, é o caminho que eu diria do meio aí para esse equilíbrio na relação. Uma Sem das isso fica coisas que eu, muito difícil. assim, certo. Uma das coisas que eu fico meio cabreiro são com os coaches. Então, os coaches geralmente eles têm solução, principalmente os coaches emocionais. Eles têm Sim, a solução exata para o seu problema. E sim, quando a gente começa a observar a filosofia, a psicologia, a gente tende a ver essa diversidade de pessoas dentro de um aspecto que possa definir o que é uma personalidade. Você vai ter nuances e ela vai mudar de acordo com o tempo, de acordo com a experiência, de acordo com o meio na qual ela está vivenciando. Existem cultura. N fatores, N fatores. Então, o que é marketing e o que funciona de fato nesse aspecto? Olha, Aldonis, Segura essa batata. essa batata ela é quentíssima, mas assim, o que eu posso te dizer é que tem um mecanismo bem interessante dentro disso, que é a busca por respostas prontas, né? A gente veio aí dentro de uma perspectiva, né, de revolução industrial, onde a gente tem coisas padronizadas e então, se isso deu certo para fulano, dá certo para mim. A gente busca esse refúgio, né? Porque a gente tem uma busca primordial que é de pertencer, então isso traz um pertencimento muito forte. Se funcionou para Odonis, funciona para mim. Então eu entendo que esse nicho que você trouxe, né, bebe muito dessa fonte e padronizar, né? Só que como você disse, tem muitas nuances, tem muitas matizes. Por isso que eu sempre prezo muito para olhar para o contexto, é multifatorial, né? A família da pessoa, os traços, né, que aquele sistema traz, até de transtornos mentais que a pessoa pode ter dentro da família, né? A cultura em que ela está inserida, o aspecto de religiosidade, né?
o gênero, a performance de gênero, tudo isso conta, gente. Então, essa coisa de, essa solução aqui é a solução que vai. Muito cuidado com esse discurso. É muito perigoso, porque muitas vezes você entra, né, fragilizado, está sofrendo, está passando por uma dificuldade muito grande, buscando resolver aquilo, e pode acabar piorando a sua situação. Então, eu não acredito em respostas prontas, coisas muito padronizadas. Eu acho arriscado, especialmente dentro dessa perspectiva que você trouxe, né? Terapia, filosofia, psicologia, todo esse meio que envolve essa complexidade, né, que é o ser humano, é muito arriscado. Que livros você indicaria para a gente ler? E também, antes de você entrar no processo de indicação, existe algum livro que você diga, bom, esse aqui foi o meu livro que inspirou todo esse processo. E quando eu volto para ele, eu consigo buscar novos elementos e desvendar novos caminhos. Uhum. Existe algum Olha, livro? existe sim. O Codependência Nunca Mais, da Melody Beat. Depois eu posso disponibilizar para você, foto e tal, até o PDF, se você quiser colocar no Instagram para as pessoas. É a Sim. Bíblia da codependência, para perceber os mecanismos, para perceber as nuances, né, da relação de codependência. Esse é um livro que eu sempre volto para ele, acho que foi um dos meus primeiros nessa leitura. E tem um que eu gosto muito, que é do Walter Rizzo. Como que é o nome, gente? Acho que Amores Exigentes. Amores de Alto Risco. Amores de Alto Risco, do Walter Rizzo. É muito bom também, porque fala justamente sobre essa dinâmica simbiótica de codependente e dependente, e de como isso tem um alto risco para a saúde emocional e até física dos envolvidos. Então, são duas indicações muito boas aí. No final, eu vou colocar na descrição desse nosso bate-papo para as pessoas buscarem mais informações sobre tudo que a gente está falando. Mas no teu processo terapêutico, você trabalha com música também? Você coloca músicas? Que tipo de música você envolve ou não coloca música no processo da terapia? É sempre através do diálogo. Eu procuro entender se aquele paciente que está diante de mim, ele se conecta com música de uma forma mais profunda e intensa, ao ponto de que eu consiga, por exemplo, trabalhar algumas músicas com ele ou com ela, para que ela possa se conectar, né? Mas se for, por exemplo, um paciente que não tem essa conexão, né, não faz parte do gosto dele, dos hábitos, não, porque vai ter pouca penetração, entende? Então, quando é um paciente que tem conexão com música, eu procuro algumas músicas que a gente tem um vasto repertório aí, né? Geralmente as músicas que bebem do amor romântico, essa coisa do sofrer por amor, tem muitos componentes de dependência emocional. Então, enfim, eu não vou lembrar de nenhuma música específica aqui não, mas geralmente eu busco essas, porque essa pessoa ela vai conseguir nos versos se conectar e dizer, eu vivo isso, eu já vivenciei isso. Isso vai proporcionando outras sinapses, né, outras conexões, e a pessoa vai ampliando um olhar sobre a própria história, um outro olhar sobre a própria história. Caríssimo, muitíssimo obrigado por esse nosso bate-papo. A gente já está chegando no finalzinho. Você teria alguma mensagem para coroar todo esse processo? Eu sei que indicação você já deu duas, mas se você quiser dar mais indicações para a gente colocar na descrição, serão bem-vindas. Uhum. Mas para a gente pensar ainda mais sobre esse processo desse nosso bate-papo, que a gente partiu do equilíbrio emocional, mas passeou pela dependência emocional. Porque se a gente é dependente, a gente não consegue ter equilíbrio. Então, uma das coisas a se buscar é se livrar dessa dependência emocional. Que mensagem você daria? E eu estava aqui, um minutinho só, achei. O Seneca disse o seguinte: a verdadeira felicidade é aproveitar o presente, sem dependência ansiosa sobre o futuro, não para nos divertirmos com esperanças ou medos, mas para estarmos satisfeitos com o que temos. O que é suficiente para aquele que não quer nada. As maiores bênçãos da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance.
Um homem sábio está contente com sua sorte, seja ela qual for, sem desejar para o que ele não tem. Então, quando o Sêneca coloca isso, muita gente pensa que é você ser aquela pessoa conformista. Mas ele está falando desse autoconhecimento. Você precisa se conhecer e observar as ferramentas que você tem. Uhum. Que é, na verdade, uma das formas da gente descobrir essa dependência emocional. Mas diga lá, caríssimo. A minha mensagem seria um ode, né? Um hino a que quem está ouvindo essa conversa, quem vai ouvir essa conversa depois, que realmente se comprometam com a jornada de se apropriar de vocês mesmos. Entrar em contato com as próprias questões, criar essa terra interna, né? Essa base, onde você não necessariamente vai depender do outro de uma forma desgovernada, descontrolada, obsessiva. Você realmente vai conseguir se bastar, mas com o entendimento de que o outro pode vir e complementar e somar, né? O outro não vai vir para lhe completar, lhe preencher. Se o outro tem que vir para lhe completar, você é um ser incompleto, você está vazio. E não é isso. Então, apropriem-se de vocês mesmos, das próprias questões. Entrem em contato com o lado sombrio, com o lado feio, com o lado difícil. Ele está aí para todos nós, né? Somos luz e sombra. Então, não caiam nesse discurso falacioso de que você é só uma pessoa linda e maravilhosa. Não, todos nós temos um lado difícil. A gente precisa se apropriar desse lado para poder ser inteiro, para poder ser um ser íntegro. Então, acho que isso aí já é uma mensagem bem, bem valiosa. Muitíssimo obrigado, carinho. Você se incomoda de ficar aí para a gente encerrar? Não, de forma alguma. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de bater esse papo com você, apesar de estar baleado da vacina, como ele disse, mas foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Eu creio que ajudou muita gente sobre esses pontos. Claro que tem muitos outros, mas a gente vai trabalhando sempre aos poucos. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco, que vão assistir, que vão indicar os amigos. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Vitor. É um prazer imenso a gente descobrir essas verdades sobre a gente mesmo e a gente vai retrabalhando, ressignificando as coisas que nós temos para ficarmos cada vez melhores. Tenha uma excelente noite. Boa noite a todos e todas e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até breve. Bom descanso, Vitor. Obrigado, você também. Boas festas. Tchau, tchau. Boas festas. Tchauzinho.